Bom dia, Moisés, a todos que nos assistem hoje nessa manhã de segunda-feira ao Diário News. E é um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre um assunto que aí vai render bastante discussão, afinal, diretamente relacionado à nossa vivência enquanto cidadãos e o campo político, não é? Afinal, as redes sociais hoje se tornaram não somente um espaço para manifestar nossa fala, mas também um espaço em que muita gente possui como fonte de renda. Não é? Você já fez uma breve introdução sobre o Marco Civil da Internet. Trata-se de uma lei, né, uma lei de número 12.965, que foi sancionada no ano 2014. Então, o Marco Civil da Internet veio para regulamentar a convivência na rede, né? Não somente entre usuários, mas também um projeto que, à época, foi considerado bastante inovador, porque tratou dos princípios para os usuários na rede, a neutralidade na rede, prevenção à discriminação. Além disso, tratou sobre a responsabilidade civil dos provedores da internet. Então, foi uma lei bastante discutida, o Marco Civil da Internet. Então, toda a sua tramitação, houve a possibilidade de se ouvir a sociedade durante esse projeto, a elaboração e discussão do projeto, tanto no Senado quanto na Câmara. Tivemos a participação de inúmeras entidades da sociedade civil. Além, claro, de ouvir surgiram controvérsias, como é natural em qualquer tipo de discussão legislativa. E aí, o Marco Civil da Internet volta à tona, né? Volta a tomar os jornais novamente, depois de 2014, em razão de, nas vésperas do nosso feriado do 7 de setembro, as vésperas do Dia da Independência, o Poder Executivo editou uma medida provisória, a medida provisória 1068, que veio modificar, alterar o Marco Civil da Internet, assim como a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. E a medida provisória é um instrumento normativo que, digamos que é quando o Poder Executivo, no caso federal, a Presidência da República, ele está atuando em uma função atípica, porque quando a gente tem a tripartição dos poderes, de forma bastante clara, a gente tem que ao Poder Judiciário cabe o controle legal, né, o famoso julgar, que a gente aprende ainda na escola. Ao Poder Legislativo cumpre elaborar as leis, discutir os projetos e fiscalizar o Executivo, e ao Poder Executivo cabe a função administrativa em si, né, políticas públicas, elaboração de políticas públicas, execução de orçamento. Então, são as funções típicas. Numa democracia equilibrada, cada um fica dentro do seu espaço, não é? E aí cada poder fica em sua própria seara. Entendi. Só que é possível que esses poderes tenham funções atípicas. Em situações excepcionais, esses poderes podem atuar de forma diversa. Por exemplo, dentro do Poder Judiciário, a gente tem os tribunais, existe gestão administrativa dentro do Poder Judiciário. Então, apesar do Poder Judiciário ser o responsável pelo julgamento, pelo controle da legalidade, a gente tem essa situação na qual ele vai exercer a função atípica de administrar o seu próprio orçamento, de executar suas políticas internas, assim como o Poder Legislativo. E o Poder Executivo também pode editar atos normativos de forma excepcional, a exemplo das medidas provisórias que devem ser editadas em situações de relevante urgência, e aí o Poder Executivo pode legislar de forma atípica. Gisele, foi exatamente isso que aconteceu. Gisele, então, houve também uma discussão de que esse tipo de lei, esse tipo de projeto não poderia ser alterado através de uma medida provisória. Não poderia, de fato, resumindo, poderia ou não poderia o presidente ter publicado a medida provisória e ter mudado e ter realizado essas mudanças profundas dentro do Marco Civil da Internet?
Olha só, Moisés, esse é inclusive um dos argumentos. A gente já tem algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre essa medida provisória, e um dos argumentos é que foge da relevância, da urgência da matéria, não seria algo passível de alteração por meio de medida provisória. No entanto, a gente tem um histórico no Brasil de termos legislações alteradas por MPs que fogem completamente desse histórico, né, desse requisito. E isso não é sequer algo inovador do atual governo. A gente não poderia colocar essa conta apenas no atual governo, porque é um histórico que a gente tem de alterações legislativas que acabam atropelando esse processo legislativo. Mas esse é um dos argumentos para a declaração da inconstitucionalidade dessa medida provisória. O que foi que essa MP, essa polêmica MP 1068 fez? Ela alterou o Marco Civil da Internet para dificultar a possibilidade de remoção de perfis de redes sociais. Além disso, ela definiu o que é uma rede social, né? Então, pequenas empresas que têm sites com poucos usuários, eles não vão ser afetados por essa medida provisória. Essa medida provisória diz que a rede social era uma aplicação de internet em que os usuários podem disseminar textos, compartilhar notícias de forma articulada, se conectar, e que tem ao menos 10 milhões de usuários registrados no país. Então, a gente percebe que ela foi feita sob medida para grandes plataformas de interação social. O grande debate está em torno justamente da inserção de um artigo, o artigo 8º-A, B e C, em que essa medida provisória trouxe um procedimento para que ocorra a remoção de conteúdos das redes sociais. Porque pelo Marco Civil da Internet, antes de sua alteração, as plataformas poderiam fazer a moderação do conteúdo e excluir perfis após denúncias de usuários, isso tudo de forma administrativa, sem prévia notificação. E a MP modificou para quê? Para facilitar a remoção do conteúdo, mas não a exclusão do perfil. Então, você delimita isso. Olha, plataforma, você até pode excluir o conteúdo, mas é preciso que haja uma justa causa, e a lei apresenta um rol do que seria justa causa, né? Atos contrários, atos que fomentem a prática de crimes, a exposição de nudez, a utilização da internet para infração a direitos da propriedade intelectual. Então, há um rol de condutas que a CMP caracteriza como ilegais. E aí, a plataforma, para remover o conteúdo, remover o perfil do usuário, precisa notificá-lo anteriormente. Ele não pode simplesmente ir cancelar, né? É o famoso cancelamento que a gente vem ouvindo. Ô, Gisele, deixa eu ver Gisele, deixa eu ver se eu entendi. No caso, quando se identifica algum tipo de crime nas plataformas digitais, denegrindo a imagem de alguém, ferindo a sua integridade intelectual, tal, nudez, acusações infundadas, o primeiro procedimento tem que partir do usuário em denunciar aquela plataforma, para que depois a plataforma faça primeiro, notifique, e de repente, se não houver a remoção, naquele exato momento a própria plataforma retira do ar aquele conteúdo. Seria esse o caminho? Vamos lá. De forma atual, como é hoje, de qualquer maneira a gente precisa fazer a denúncia, porque é como a plataforma identifica que aquele perfil está infringindo com seus termos de uso. Existe a possibilidade das plataformas, utilizando algoritmos, realizarem essa filtragem? Sim, existe. Hoje, grandes empresas como o YouTube, por exemplo, já utilizam algoritmos para pré-identificar, independentemente da intervenção humana, algum conteúdo que já infrinja
os direitos autorais, né, a questão da nudez, por exemplo. Mas, de forma geral, a gente tem a necessidade de haver a denúncia do usuário. O que é que ocorre? A título de hoje, se ocorrer a denúncia do usuário, todo mundo já ouviu falar sobre a cultura do cancelamento, não é isso? Então vamos supor, milhares de pessoas se reúnem para denunciar determinada conta, atribuindo a existência de conteúdo impróprio. Então, era possível que, até então, as plataformas tirassem do ar o perfil daquela pessoa, né? Então, sairia o perfil da pessoa, seria suspenso, independentemente de notificação. O que a MP pretende isso não vai ocorrer. O que vai ocorrer é verificar a existência de conteúdo sensível. Se houver esse conteúdo sensível dentro dos termos da lei, a plataforma poderá suspender aquela publicação, mas não suspender o acesso do usuário ao perfil antes de ocorrer essa notificação e de ser garantido o devido processo legal, né? Um procedimento em que ele possa se justificar para que ele possa explicar o que é aquele conteúdo. Quem gostou dessa modificação? Pode concluir, desculpe, conclua. Quem gostou bastante dessa modificação foram, por exemplo, alguns influenciadores digitais que trabalham com a imagem, que trabalham com redes sociais, e muitas vezes a gente vê correntes do que se chama hoje de hate, não é? Aquele ódio gratuito nas redes, que direcionam para determinados usuários e aquele usuário tem sua conta suspensa. E aí a gente tem uma via crucis para conseguir recuperar essa conta. Muitas vezes tendo que ir ao judiciário para ver seu acesso retomado. Tem muitos influenciadores, tem muitos influenciadores digitais aí com milhões de seguidores que já tiveram sua conta cancelada e até perdida, né? Devido justamente isso que você falou. Ô Gisele, no caso, quando acontece algum tipo desse crime, é importante que o usuário dê um printer naquela publicação. Claro que a plataforma tem que denunciar na plataforma, a plataforma vai tomar as medidas em termos de validade. Vamos tentar ser mais práticos ainda. Vamos supor que alguém publique algo que não é verdade sobre mim. Então, eu vou dar um printer naquilo, eu vou acionar, por exemplo, aquela plataforma. Duração, quanto tempo a plataforma tem para resolver essa situação? Se não resolver nesse tempo hábil, eu, enquanto usuário prejudicado, tenho o direito de processar a plataforma? Olha só, Conrado, cada situação é uma situação, então é um pouco difícil a gente falar de forma totalmente, né, abstrata, porque depende muito do que eu estou falando na internet, qual o tipo penal que vai caracterizar se eu estou praticando um determinado crime contra a honra. Se a gente está falando de crime contra a honra, a gente tem a situação de que o usuário que está sendo vítima, ele precisa fazer o print, mas a gente não recomenda apenas o print, porque só isso pode gerar uma dúvida sobre a integridade daquelas informações. Quem garante que não houve manipulação do print? Então, a gente realiza o print. Hoje temos ferramentas que fazem a validação da página completa utilizando um protocolo chamado blockchain, que é inalterável, né? Então, a gente garante para o juiz, na hora que ele pegar aquele print, que nada foi alterado, é exatamente aquela cópia fiel da página, ou é possível fazer uma ata notarial no cartório de notas, identificando exatamente o que é que temos naquela página. Após a publicação do conteúdo, denegrindo sua honra, você tem a possibilidade de acionar a plataforma, né, qual seja a rede social. Se ela não retirar o conteúdo, isso não impede de você acionar o Poder Judiciário, tanto civil quanto criminalmente, para fins de reparação desse dano e punição do infrator. Eu posso punir a rede social por isso? Via de regra, não. Via de regra, a rede social ela não é
responsável pelos atos praticados por seus usuários. Isso é inclusive, um dos princípios garantidos pelo próprio Marco Civil da internet. Então, via de regra, a rede social não tem a responsabilidade sobre a pessoa A, B ou C que disseminaram notícias de ódio, agrediram determinadas pessoas, cometeram crimes contra a honra em sua plataforma. A questão do trâmite interno, vai depender da rede social. Algumas redes sociais, elas têm procedimentos diferentes. Então, qual é a rede social que você está denunciando? LinkedIn, Facebook, Instagram. Então, cada rede social tem seu procedimento interno. No geral, elas dão 5 dias para ter um retorno, uma resposta sobre aquela denúncia. Geralmente é mais rápido. Tanto é que se você fizer uma denúncia hoje em determinadas redes sociais, em poucos minutos você vai ter um retorno. Mas, nesse tipo de caso, quando a gente não tem, de forma muito clara, a configuração de um ilícito previsto na lei, e agora, na medida provisória 1068, a gente não tem de forma muito transparente que aquela publicação está ferindo direitos autorais, está havendo recrutamento para organizações criminosas ou uma discriminação por sexo, etnia, religião. Se não ficar muito claro, cabe ao usuário prejudicado buscar a tutela do Poder Judicial para ver essa conduta reprimida. Ô, Gisele, nós já estamos, o tempo está voando, na verdade, né? A gente já está caminhando para o final do programa e eu quero combinar com você para a gente dar continuidade a esse assunto na próxima semana. Pode ser? Pode ser, Moisés. Porque é um assunto complexo e tem muitos detalhes que a gente tem que abordar para deixar tudo muito claro e o pessoal entender como é que funciona. Porque esse marco civil da internet é como se fosse uma constituição da internet. Seria mais ou menos isso, né? Então, Gisele, nesse primeiro momento, grato pela sua participação e na próxima semana a gente volta a conversar sobre esse assunto porque ele é muito pertinente. Muito obrigada e fico à disposição. É um assunto polêmico, né? E com a proximidade, as mudanças que vêm acontecendo no mundo, tende a aumentar suas discussões e a necessidade de a gente regulamentar para deixar de forma bastante transparente quais são os direitos e os deveres dos usuários. Então, até a próxima semana.